quando o professor Fred conversou comigo, eu até enviei o texto, né? É um texto que eu escrevi com uma ex-orientanda de mestrado, a Débora, falando um pouco mais sobre os pressupostos, né, de um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica. Porque a gente lê, a gente conversa, a gente debate sobre educação infantil, sobre ensino fundamental, ensino médio, reforma, BNCC, mas especificamente falando dos princípios que norteiam um currículo para a educação escolar, é importante a gente deixar mais claro alguns elementos, até para que a gente realmente entenda a diferença entre pedagogia histórico-crítica e pedagogias escola-novistas, metodologias ativas, pedagogias ativas, a teoria da pedagogia e das competências, né, pedagogia de projetos, pedagogia construtivistas e assim por diante. Então, eu tento fazer uma síntese, né, que é uma síntese da síntese, né, daquilo que eu conversei, que eu deixei um pouco, né, registrado na minha tese de doutorado, que é esse livro que o professor Fred mostrou aí, e também tenho, né, utilizado em outros artigos que eu tenho produzido, no material dos meus orientandos, que também têm produzido a partir da pedagogia histórico-crítica e assim por diante. Então, eu deixei como tema o título do livro mesmo, né? Cultura, Conhecimento e Currículo, Contribuições à Pedagogia Histórico-Crítica. Aí a nossa conversa ela vai ser norteada por essas questões que eu vou tentar esclarecer para vocês. O que é um currículo escolar? Existem diferentes formas de currículo escolar. Em qual teoria curricular está inserida a pedagogia histórico-crítica, que isso é uma coisa importante também da gente entender. Qual a concepção de cultura da pedagogia histórico-crítica? Qual é a diferença entre cultura, ciência e arte? O que são conhecimentos científicos, objetividade do conhecimento e conhecimentos clássicos? Existe um saber burguês e um saber proletário? Como pensar um currículo fundamentado na PHC? Então, não vou conseguir responder tudo amplamente, mas pelo menos deixando caminhos para vocês irem buscando outras bibliografias ou até mesmo retomar a leitura do livro, se for o caso, que é resultado da minha tese aí, que muitas dessas coisas estão um pouco mais desenvolvidas nela, tá? Eu começo com essa frase, né, que uma definição não nos revela o que é um currículo, tá? Uma definição nos revela o que uma determinada teoria defende o que o currículo é. Por que eu costumo usar essa frase? Né? Porque o currículo, ele não, né, você não tem uma definição técnica, né, uma definição instrumental. Ele é um documento que norteia, né, o trabalho do professor e da escola. Mas o que ele representa, né, que caminho que eu vou fazer ao elaborar um currículo e que caminho eu vou fazer ao trabalhar esse currículo com os meus alunos tem a ver com a concepção teórica que nós adotamos. Então, uma pessoa que é extremamente tecnicista, ela não vai ter a mesma definição de currículo que nós temos enquanto pedagogia histórico-crítica. Para ela, um currículo vai ser um documento com pontos, com códigos, com determinados elementos definidos e, vamos dizer assim, o foco é mais no tipo de comportamento que eu vou desenvolver no indivíduo, né? Uma coisa mais comportamental, mais fechada. A nossa concepção de currículo é diferente dos escola-novistas, construtivistas, pedagogias do aprender de maneira geral, porque nós focamos que é importante ser trabalhado na escola aquilo que o indivíduo não vai ter acesso em outro espaço da sua vida. Então, os filhos e filhas da classe trabalhadora, que são os principais elementos que estão na escola pública, eles precisam acessar na escola pública aquilo que eles não vão acessar em outros espaços. Um conhecimento mais desenvolvido, um conhecimento sistematizado, a ciência realmente, né, desenvolvida, elaborada e pedagogicamente trabalhada, didaticamente trabalhada, a arte, né, a ciência, a cultura realmente mais desenvolvida, que é algo que ele não vai ter acesso no seu cotidiano, diferente dos filhos da elite, dos filhos da burguesia, que o que eles não conseguem acessar na escola,
eles têm condições financeiras para acessar em outros espaços. Viagens, museus, shows de dança, né? Show de música, fazer aula de língua estrangeira, fazer aula de algum instrumento musical, né? De algum tipo de esporte. Então, são questões que são postas para a gente pensar por que a pedagogia histórico-crítica não defende o brincar pelo brincar, não defende somente aquilo que faz parte da realidade do indivíduo, aquilo que já faz parte do seu cotidiano, né? Não é a cultura local que deve fazer parte de um currículo, mas é a busca mesmo pela elaboração de uma cultura universal, não no sentido de anular aquilo que é relevante para cada grupo, no sentido de fazer com que cada grupo ressignifique a sua cultura local, articulando com uma compreensão mais universal, mais ampla, uma cultura humana, né? Uma cultura humana, então, que tem a ver com todo o processo histórico da humanidade, não só com a luta e o movimento de determinado grupo individualmente. Então, nós temos aí na história das teorias curriculares algumas definições de teorias do currículo. E é sempre bom lembrar que as teorias do currículo não são as mesmas discussões, né? Não é o mesmo grupo que discute as teorias pedagógicas, tá? Então, nós temos as teorias curriculares, que, claro, vão se articulando com as concepções que estão dentro das teorias pedagógicas, mas elas discutem exatamente o currículo, né? Que documento é esse? Que tipo de conhecimento deve ser selecionado para trabalhar nele? Qual que é o papel do professor? Qual que é o papel da escola? Qual que é o papel dos movimentos sociais? Por que esse conhecimento e não aquele? Né? Como trabalhar um currículo com educação infantil, com ensino fundamental, com ensino médio, com educação especial, com educação no campo. Então, discute coisas mais verticalizadas na questão de entender realmente essa concepção de currículo, tá? E essas teorias, elas começaram a ser organizadas enquanto espaço educacional no início do século passado, né? E pelo 1900 e algumas bolinhas, né? Por quê? Porque foi um período em que a escola, principalmente aqui na América, né? Mas de maneira geral no planeta, mas vamos pensar um pouco mais o que nós conhecemos, a escola começou a ser difundida para boa parte da população, né? Até antes do ano 1900, vamos buscar na história, né? Quem que acessava a escola? Quem tinha contato com a escrita? Quem tinha contato com o material? Quais eram os professores? Tinha formação de professores? Então, foi a partir de 1900 que tudo isso começou a ser organizado, definido, né? A própria formação de professores, né? Os primeiros cursos de pedagogia foram fundados a partir da década de 30 do século passado. As primeiras universidades do Brasil foram fundadas quando? Aí, na faixa de 1900 e pouco também. Então, o pensamento curricular, ele começou a ser organizado, as discussões começaram a ser feitas quando começou a existir a necessidade, né? E é assim que o conhecimento é produzido, né? O ser humano tem necessidade, ele pesquisa, ele elabora, ele sistematiza e organiza, né? E assim também é com o currículo. Então, a história das teorias curriculares, elas não são as mesmas da história do currículo, tá? Quando a gente for estudar a história do currículo, a gente vai se remontar lá à didática magna do Comênios, quando ele já começava a pensar a escola, a educação de tudo para todos, toda essa questão de quem deveria fazer parte da escola, que conhecimento e tal, né? E depois Rousseau, Emília Educação, me deu um branco agora, o documento dos jesuítas, o Ratio Studiorum. Então, são exemplos de currículos ou de tentativas de currículos que existiram, e aí a gente está estudando a história do currículo. Mas as concepções que começam a discutir por que um currículo assim e por que não um currículo desse modo, por que esse conhecimento e por que não aquele conhecimento, que começa a discutir concepções de currículo, é mais a partir da década de 10, década de 20 do século passado, tá? De 1900 e pouco.
Então, as primeiras discussões que aconteceram, elas são no campo das teorias tradicionais, tecnicistas, conservadoras, ou não críticas, né? Pensando no currículo, então, nessas perspectivas. Então, vinha muito aquele pensamento que estava presente no pensamento pedagógico meio que geral, e que, é claro, acabava reproduzindo, então, dentro de um pensamento que estava ali se organizando dentro de uma teoria curricular. Então, as teorias são neutras, trabalham conteúdos universais, mas se concentrava em questões técnicas. Então, o foco era qual a melhor forma de transmitir conhecimento e como avaliar. Então, uma coisa bem instrumental, bem racional. Aí, contestando, né, porque todo esse processo de necessidade e elaboração, então começou, no decorrer desse processo, a ter um movimento contestando esse tipo de currículo, contestando esse tipo de teoria curricular. E aí se elabora um pensamento contestador, um pensamento crítico, que a gente reconhece que começou a ser elaborado na década de 50, na década de 60 do século passado. E aí se desdobram muitos pensadores, como Paulo Freire, Michael Apple, Michael Young, Peter McLaren, aqui no Brasil depois, né, um pouco depois, mas seguindo essa linha, Tomás Tadeu da Silva, Flávio Moreira, e aí todo o pessoal que começou a discutir também didática crítica na década de 80, Vera Candô, e alguns outros, né, Alfredo Veiga Neto e assim por diante. Então, o que né, toda essa linha aí, pensando dentro das teorias do currículo crítica, coloco, né, que nenhuma teoria é neutra e que elas implicam relações de poder. Elas estão preocupadas com a conexão entre saber, poder e identidade. Então, a questão principal é, por que esse conhecimento e não outro? Quais os interesses que estão por detrás desse currículo? Né? E entra todo esse questionamento, que o currículo não é neutro, que o conhecimento não é neutro, que a ciência não é neutra, e que tudo, né, tem que ser avaliado, que grupo que está no poder e por que ele está direcionando esse tipo de discussão, né, e tudo mais. A problemática dessa linha, né, a problemática da primeira é, né, entender como se tudo fosse neutro e tudo fosse uma questão técnica, né? A problemática da segunda é não entender a dialética da formação do conhecimento na nossa sociedade, né? Não reconhecer que o conhecimento tem objetividade e que nós temos objetividade histórica e científica, né? E entender o que significa essa universalidade do saber, né? Que não é negar o conhecimento individual, as construções dos diferentes grupos, a construção das diferentes identidades, mas entender que nós temos que caminhar no sentido de nos agrupar coletivamente e não de nos recuar e ficar cada um no seu grupo, tentando resistir individualmente ao capital que vai detonar todo mundo individualmente, né? E que tem feito isso muito claramente, dividido inclusive as nossas lutas. E aí, na sequência, nós temos um movimento que veio renovar esse movimento crítico contestador, que são as teorias pós-críticas, pós-modernas, multiculturalistas, relativistas. Elas são uma incorporação, então, das teorias críticas contestadoras, mas agora aprofundando um pouco mais a discussão para essa difusão em grupos. Né? Então, nenhuma teoria é neutra, é preciso valorizar o conhecimento dos grupos, respeitar a diversidade cultural, e cada grupo tem o seu conhecimento. E a partir disso, entramos numa zona de relativismo total. Porque se cada grupo tem o seu conhecimento, a discussão agora não é mais entre ciência e senso comum. A discussão agora é entre o que é a verdade de cada grupo. E isso abriu espaço, inclusive, para o negacionismo que está posto, não só agora com a vacina, mas que já começou lá com o pensamento pós-moderno, na década de 60, de 70. Né? Então, essa não clareza do que significa dialética na elaboração do conhecimento, na compreensão do conhecimento historicamente produzido pela humanidade, faz com que a gente acabe achando que está fazendo um discurso de esquerda e revolucionário, e no final a gente está contribuindo com a burguesia
defendendo que chegue para os nossos alunos na escola pública um conhecimento limitado, um conhecimento só da realidade dele, só do cotidiano dele, que não leve ele para além daquilo que ele já tem acesso, relações, conhecimento e contato, né? Reforçando só o que já existe ao seu redor e não levando para ele outros conhecimentos. E junto com essa lógica, vem uma lógica muito limitada, muito vazia, de quando a gente fala de conhecimento universal, a gente só está falando do conhecimento europeu, masculino e branco, que mais uma vez é um conhecimento truncado, minimalista e relativista do conhecimento. Porque quando a gente fala de conhecimento, a gente não está falando só do que aquilo que foi produzido na Europa, que foi produzido lá desde o início, quando começou a se elaborar o processo de sistematização que o homem, né, a humanidade, conseguiu começar a sistematizar e registrar, a gente nem tinha divisão dos continentes como eles são, né? Muitas questões que foram produzidas no campo da matemática e da medicina foram produzidas no Egito, né? O Egito não é a Europa. Nós temos muitas questões que foram construídas, sim, na China, na Índia, né? E não é a Europa isso é a Ásia, né? Então, assim, é isso que é entender universalmente o conhecimento, é entender que ele foi produzido pela humanidade, independente de onde que ele veio, né? Veio da África, veio da Europa, veio da Ásia, veio da Austrália, veio do continente americano, então veio da Oceania, né? Então, é entender que, independente do local que esse conhecimento veio, desde que ele contribua com o avanço no sentido de nos desenvolver enquanto ser humano, de nos desenvolver enquanto espécie, de nos fazer evoluir, é um conhecimento universal e que deve ser de acesso a todos, né? Então, esse discurso limitado, relativista, inclusive bastante preconceituoso dos multiculturalistas, ele acaba, no final, fazendo um efeito muito negativo dentro da educação escolar, porque eles negam o acesso a algo mais elaborado para os filhos e filhas da classe trabalhadora, né? E negam no sentido de criticar que é um conhecimento eurocêntrico, masculino e branco. Quer dizer, né, não tem conhecimento da própria produção histórica do conhecimento no nosso planeta, enquanto espécie. E aí nós chegamos em algumas questões que a pedagogia histórico-crítica vem debatendo, né? Não só eu, todos os autores aí, a gente tem tentado, né, contribuir nesse entendimento e também, né, fazendo articulações com as escolas. Então, ensinar conteúdos universais, mesmo esses sendo produzidos na sociedade burguesa, porque a gente não tem um conhecimento diferente, né? O conhecimento que está aí quando a gente aprende matemática, quando a gente aprende língua portuguesa, quando a gente aprende geografia, quando a gente aprende história, arte, educação física, ciências, é esse conhecimento que existe. O ser humano, até esse momento da história, ele conseguiu compreender que a Terra, por exemplo, não é plana, né? Além das pesquisas que já tinham sido iniciadas lá por Giordano Bruno, Galileu Galilei, lá no século XIV, século XV, só observando já o céu, observando a mudança da posição do Sol, da Terra, do Sol não, né, da Terra em posição o Sol e a Lua e tudo mais, com essas observações bem iniciais, eles já conseguiram entender que a Terra não era plana. Hoje nós temos muito mais, né? Muito mais tecnologia desenvolvida, satélites, máquinas fotográficas e tudo mais, né? E mesmo assim, o relativismo está tão impregnado nas pessoas que elas falam, não, isso aí é tudo invenção, sei lá de quem, né? Invenção da Europa, ou invenção do chinês, ou invenção não sei de quem, e a Terra não é redonda. Então, assim, é uma negação daquilo que a gente já tem comprovação científica, né? Não é só o registro histórico, a gente tem comprovação científica, visual, né, e tudo mais. Então, o conhecimento que é produzido desde o momento em que o ser humano começou a acumular, começou a registrar, começou a produzir instrumentos, depois produzir a escrita, né, produziu a fala, produziu a escrita,
e produziu tudo que nós temos até hoje, ele foi produzido sempre dentro de uma sociedade dividida em classes, né? Primeiro escravista, depois feudalista e agora capitalista. Mas esse conhecimento que está aí produzido é o conhecimento que nós precisamos acessar. É o conhecimento que nós precisamos acessar, aí, claro, com a nossa concepção. Mas precisamos dominar esse conhecimento, né? E não existe outro. Então, e que esse conhecimento, ele é motivo, né, da constante tensão e da luta de classes, porque a classe dominante, né, que nós chamamos de elite, também de burguesia, eles vão estar todo o tempo tentando limitar o nosso acesso ao conhecimento mais elaborado, fazendo reformas curriculares, fazendo reformas na formação de professores, fazendo reformas no currículo diretamente das escolas, fazendo reforma do modelo de ensino médio e assim por diante. Então, por quê? Porque eles querem evitar que a gente acesse um conhecimento mais elaborado. Claro que só o conhecimento mais elaborado por si só não propicia que a gente compreenda tanto o mundo quanto se a gente tiver esse conhecimento mais elaborado e ainda uma concepção de mundo revolucionária, né? Aí a gente consegue avançar muito mais nas compreensões. Então, é um conhecimento mais elaborado que deve ser transmitido dentro da escola, né? E que isso contribui de forma qualitativa e potencializa o desenvolvimento do ser humano. Então, a gente defende aqui a objetividade do conhecimento, que não é o mesmo que neutralidade, né? Objetividade é dizer, o Sol existe, não tem como negar que o Sol existe. Isso é um dado objetivo da natureza e, inclusive, da nossa sobrevivência nesse planeta, porque o Sol que é fonte de luz, de energia e de calor. E nós, seres vivos, né, assim como os outros seres vivos, a gente precisa de calor, de luz e de energia, né? Então, a questão da objetividade tem a ver com isso. Agora, se isso for interpretado de uma forma, o Sol existe, mas é ele que gira em torno da Terra, né? A Terra que é o centro do universo, então é uma compreensão de neutralidade, uma compreensão mecânica truncada, que acaba nos levando a não compreender o conhecimento como ele realmente é, a partir das suas relações dialéticas, né, suas articulações e contradições. A PHC, então, ela não pode ser comparada à escola tradicional, porque diferente da escola tradicional, a PHC entende que nós precisamos ter uma concepção norteadora do nosso trabalho, e que essa concepção norteadora do nosso trabalho, que é materialismo histórico dialético, ele não vai permitir que você trabalhe de forma mecânica, tecnicista, reprodutora das questões que são postas por aí. Então, o conhecimento que a escola tradicional trabalhava, que era o conhecimento clássico, enciclopédico, universal, é o mesmo que nós defendemos, mas fazendo as relações a partir da concepção teórica que norteia o nosso trabalho, que é a pedagogia histórico-crítica, que é o materialismo histórico dialético. A PHC também não defende a meritocracia, justamente por entender que o indivíduo, dentro de um modelo capitalista, ele não tem as mesmas condições, né? Nós não temos as mesmas condições, nós não temos as mesmas oportunidades, né? Ele tem a oportunidade de estudar porque a escola é pública. Você não sabe na casa dele se ele precisa trabalhar antes para ajudar a sustentar a família, você não sabe que enfrentamentos que ele faz, né, com pai, com mãe, que às vezes são analfabetos, ou com pai e mãe, que às vezes, né, tem uma vida difícil, precisa colocar ele no trabalho antes, e assim, né, todas as outras questões que a gente sabe que acabam envolvendo muitas vezes a vida da classe trabalhadora, né? Então, um indivíduo que faz parte da classe trabalhadora, um indivíduo que faz parte da elite, tem oportunidades diferentes, que são garantidas, inclusive, pelo poder aquisitivo, né, da elite. Frequentar uma escola melhor, frequentar um cursinho, não precisar trabalhar, se dedicar aos estudos, conseguir, né, fazer aulas de outras questões para ampliar o seu conhecimento, como eu falei antes, né, de artes, de línguas e de esportes e tudo mais, tá? Viagens, né? Então,
entendemos que não podemos entender a sociedade, né, pela questão da meritocracia, né, por mérito, porque não é só questão de vontade, não é só questão de querer, não é só uma questão de trabalhar, é uma questão de que as oportunidades são bem diferentes. E a PHC não trabalha com improvisos, com espontaneísmo, né? Pensando lá na educação infantil e pensando anos iniciais do ensino fundamental. Brincadeiras e lúdicos são importantes. Ninguém nunca negou na pedagogia histórico-crítica que trabalhar com brincadeiras e lúdico é fundamental, principalmente na educação infantil. Mas tudo isso com uma intencionalidade por parte do professor, né? No planejamento dele, na seleção dele, na organização da aula dele. Ele tem uma intenção, né? Então, vou desenvolver tal brincadeira com as minhas crianças, de imitar lá um super-herói, ou de imitar lá uma compra ao mercado, ou de imitar lá uma mãe, né, dentro da casa, os afazeres, que a criança comece a entender, né, as relações sociais, o papel de cada um, como que cada um tem desenvolvido ou não, qual que é a problemática que existe, e assim por diante. Então, as brincadeiras e o lúdico são as formas da metodologia que deve ser trabalhada com determinada faixa etária, né? Isso é o modo metodológico que eu vou levar para ele conteúdo, tá? Mas não é a brincadeira pela brincadeira, o prazer pelo prazer, o espontâneo pelo espontâneo. O professor tem uma intenção muito clara no seu planejamento quando ele organiza desse modo. E a partir disso, a gente começa a pensar que é muito forte a questão da gente ter muito claro qual a concepção de mundo, né? Qual a concepção de sociedade, de ser humano, de conhecimento e de escola que nós devemos ter ao defendermos a pedagogia histórico-crítica, né? E tudo isso envolve pensar o que nós esperamos de um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica. Então, olhando para essas imagens, né, de crianças em situação de trabalho infantil, em situação de fome, em situação de risco, em situação de abandono, né? Que tipo de futuro a gente espera para esses indivíduos, né? Que escola que eles devem ter? Qual conhecimento eles devem acessar? Qual sociedade a gente almeja no futuro? Que continue a reprodução disso que está aí, né? Então, a questão que a pedagogia histórico-crítica traz, de que a gente, né, tem que defender a escola pública, tem que defender um currículo elaborado para os filhos e filhas da classe trabalhadora na escola pública, tem a ver com isso, né? Que para não continuar reproduzindo esse tipo de sociedade, a gente precisa transformá-la. E para transformá-la, a gente precisa compreender por que ela tem que ser transformada. Por que essa sociedade tem que ser transformada? Por que esse mundo não pode continuar sendo reproduzido desse modo? Por que nós temos direito a acessar a conhecimentos mais elaborados, mais desenvolvidos, mais ricos? Por que essas crianças têm que ficar, se elas conseguissem ir para a escola, que essas aqui, com certeza, nenhuma delas vai para a escola, ou foi, né? Estão em condições de total risco de vida, né? Lutando pela sobrevivência imediata. Mas se elas fossem para a escola, o que elas iam fazer? Iam ficar só no acesso às questões do seu grupo, da sua realidade, da sua comunidade? Elas não têm que ampliar o conhecimento de mundo delas até para entender que é necessário transformar esse mundo, que esse mundo do jeito que está não é justo, não é igual, e que esse mundo do jeito que está, ele está assim porque uma determinada classe, que é minoria, controla todos a partir do poder econômico? Então, são questões que acabam levando a gente a repensar novamente o que isso representa trabalhar com conteúdos mais desenvolvidos, né? E que leva a aquilo que o professor Saviani coloca, acho que é no livro Escola e Democracia, né? Que o dominado precisa dominar o que o seu dominador domina para deixar de ser dominado. Porque como que ele vai conseguir, né, desalienar, como que ele vai conseguir se organizar coletivamente, como ele vai tentar fazer essa modificação se ele nem compreende que ele está dentro de um mundo que ele pode modificar.
que ele está dentro do mundo, que ele pode transformar e que é necessário, porque a cada segundo que a gente está conversando aqui, milhares de pessoas estão morrendo de fome no planeta, sendo que o planeta produz o excedente de alimentação. Então tem alguma coisa muito errada? A gente não tem pessoas passando fome porque não tem alimento produzido. Nós temos pessoas passando fome e nós temos a produção em dobro do que a gente precisaria para alimentar todo mundo. Distribuição de renda, distribuição do que é produzido de forma igual. Então, a questão do capital, ela começa a ser, né, destruída por aí, quando a gente começa a entender que o que nos falta não é a produção de alimento. O que nos falta é por que ele não é distribuído igualmente. Então, pensar um currículo a partir da pedagogia histórico-crítica é pensar numa concepção de sociedade, ser humano, cultura, conhecimento, escola e desenvolvimento humano a partir do método materialista histórico dialético. Tá? É pensar as disciplinas, sim. Tá? A gente não joga fora as disciplinas, não. É pensar as disciplinas, objetos de pesquisa e de estudo de cada uma, como que cada uma pode ser trabalhada nos seus encaminhamentos metodológicos, quais conhecimentos são os mais importantes de serem selecionados em cada faixa etária, né, conforme a disciplina, e o modo de ser avaliado, sim, que a gente também não pode jogar fora a avaliação. A gente precisa avaliar se a gente está aprendendo, se eles estão aprendendo ou não, o que a gente precisa retomar, o que precisa ser melhorado, e para isso precisa existir avaliação. Não no formato, né, demonizado que está muitas vezes já cristalizado nas escolas, mas todo o processo de aprendizagem precisa de avaliação. Todo o processo de pesquisa, de desenvolvimento de conhecimento precisa de avaliação também, né? E aí a formação de professores, né? Tanto a inicial como a continuada, também tem que estar ancorada nessa mesma perspectiva. A gente trabalha um currículo na PHC, a formação é na metodologia ativa e o currículo ou a formação continuada é trabalhada a partir da BNCC. Aí fica um Frankenstein, né? Então, aqui é uma compreensão de que as coisas têm que ser orgânicas. E nós sabemos que não é assim que é no nosso país e em nenhum outro país, né? Talvez em alguns países que tentaram algumas experiências socialistas que conseguiram organizar algumas coisas de forma mais sistemática. Tá? Então, entendendo que o novo nasce do velho, né? Mas às vezes o novo só esconde o velho. Não precisamos abandonar tudo o que sabemos e fazemos. E foi isso que o professor Saviani colocou naquele livro Escola e Democracia, quando ele discute a questão das teorias acríticas, né, não críticas, e as teorias Gente, me deu um branco agora. Crítico-reprodutivista. Isso, crítico-reprodutivista, tá. Porque o que acontece? Ele coloca lá, então, a pedagogia tradicional, a pedagogia nova e a pedagogia tecnicista, né, como as não críticas, e aí explica por quê, mesmo colocando que existe uma diferença muito grande entre a tradicional e a nova. E aí as críticos reprodutivistas, que trazem, né, já uma interpretação crítica da sociedade, porém não conseguem enxergar a escola como um elemento de contradição, só como um elemento de reprodução. E aí que ele coloca a necessidade da gente compreender todo esse processo histórico de formação do conhecimento, de formação das próprias pedagogias, para pensar uma nova pedagogia. Então, não era jogar fora tudo que nós já produzimos enquanto humanidade, enquanto história da educação, enquanto história da pedagogia, enquanto história do currículo, né? É incorporar, superando aquilo que é desnecessário. Então, o que é necessário incorporar da história das pedagogias, da educação, das disciplinas? O que é importante a gente dominar disso? Para pensar numa pedagogia revolucionária, que naquele primeiro momento, assim ele chama, né? A pedagogia histórico-crítica, até que ele chega à nomenclatura pedagogia histórico-crítica lá por 1984, tá? Então, quando o professor Saviani coloca os 5 momentos para orientar os métodos de ensino a partir da pedagogia histórico-crítica, ele traz esses 5 passos para a gente pensar, né? Que a gente se fundamente com isso para a gente pensar como esse processo de acessar o conhecimento pode levar o indivíduo a uma superação da sua condição de senso comum para uma consciência mais filosófica,
né? Que ele consiga avançar no sentido de dominar conteúdos para além da sua realidade, né? E isso tudo não significa negar o senso comum, negar a cultura popular. Isso é incorporar por superação aqueles elementos que devem ser superados, né? Você não vai ficar numa explicação no senso comum de algo que você já sabe que cientificamente já está comprovado que é diferente, né? Você não vai ficar numa explicação da cultura popular, tem muito disso, principalmente na medicina, né? Popular, na questão das ervas medicinais, se você tem explicações científicas para isso. Então, você não nega, né, a importância das plantas medicinais, de toda essa pesquisa que já, e essa compreensão que o agricultor, por exemplo, né, que o jardineiro, que o pedreiro, o marceneiro foram desenvolvendo historicamente, mas que com a questão da cientificidade a gente foi aprimorando, né? Então a gente precisou do senso comum, a gente precisou da sabedoria popular para chegar ao interesse de pesquisar, entender e desenvolver uma explicação científica para tudo isso, que é algo mais elaborado e que faz parte da nossa capacidade enquanto ser humano, né? Porém, as pessoas às vezes acabam, né, querendo voltar à idade da pedra, sendo que nós já conseguimos avançar em tantos passos, né? Então, esses cinco passos que o professor Saviani coloca aqui, eles não são para a gente ficar trabalhando um formulário de planejamento. O que eu vou fazer na prática social? O que eu vou fazer na problematização? Não, não é isso. Ele colocou esses 5 passos para que a gente compreenda que o que a gente, enquanto professor, tem que fazer para que levar o conteúdo para o nosso aluno, fazer a discussão com ele, fazer as atividades com ele, fazer o aprofundamento teórico com ele, para que ele chegue a uma nova prática social modificado. Isso não vai acontecer em 1 ano, em 2 anos. Isso é um processo histórico, né? Desde a educação infantil até o final dos anos iniciais, desde do início dos anos finais até o ensino médio. Que transformações a gente vai passando, né? Em termos de aprendizagem, de desenvolvimento, de compreensão. Então, esses 5 passos são para nortear o professor enquanto compreensão de que o indivíduo chega para a gente com um determinado conhecimento, e que o professor está com conhecimento mais organizado que ele, justamente por isso que ele é professor, né? Porque ele se formou, porque ele tem experiência, porque ele estudou, porque ele fez estágio, e agora ele vem ensinar aquele indivíduo que não teve acesso ainda a partir do conhecimento que ele já tem, né? Aí vai levantar quais são os conteúdos que são importantes ser trabalhados, vai trabalhar esses conteúdos, vai propiciar momentos, né, que o indivíduo faça debate, interaja, articule, pesquise, leia, estude, e, né, que ele realmente consiga, a partir do domínio disso, chegar a uma prática social final, ou que nunca tem final, porque é um processo contínuo, mas que ele vá se modificando, que ele vá se acumulando esses conhecimentos e melhorando a sua compreensão de mundo, de ser humano e tudo mais, tá? Então, o que a pedagogia histórico-crítica defende enquanto educação escolar? Que a gente trabalhe na perspectiva de formar um ser humano omnilateral, quer dizer, completo, emancipado, livre, né? Desalienado, tudo mais, né? Qual sociedade? Oposta a essa, né, gente? Oposta a essa. Se não querem chamar de socialismo, se não querem chamar de comunismo, criem um outro nome, desde que seja uma sociedade que divida o que é produzido, que propicie o acesso a todos daquilo que nós conseguimos avançar em termos de tecnologia, de saúde, de segurança, de educação, de lazer, de bem-estar. Né? Qual escola? Que trabalhe na perspectiva de levar o que existe de mais desenvolvido para os nossos alunos, no campo da ciência, da filosofia e da arte. Qual conhecimento? Esse aí, né, que foi produzido pela humanidade, não caiu de uma nuvem, não saiu de um laboratório simplesmente. Ele foi sendo produzido pela humanidade historicamente por uma necessidade. A língua falada, ela foi produzida pela humanidade no sentido de organizar a comunicação nos grupos, de fazer a produção, de começar a acumular o conhecimento. A linguagem escrita, o mesmo formato, a questão do sistema de numeração decimal, a questão dos mapas, a questão dos sistemas de medidas. Então, tudo isso foi produzido pela humanidade por uma necessidade
de organização, de sobrevivência, de produção de alimentos, de organização da comunicação, né? E de tudo que a gente tem conseguido avançar. E a gente conseguiu avançar muito enquanto produção de conhecimento. Muito. Principalmente quando a ciência foi sendo né, delimitada, foi sendo refinada. Que foi a partir ali do século das luzes, né, do iluminismo, final da Idade Média e tudo mais. Porém, a gente só não avançou mais porque tudo isso que foi produzido não é distribuído igualmente. Alguns têm acesso ao que é de mais desenvolvido, alguns têm acesso à maior parte dos lucros, e uma grande maioria tem acesso a migalhas, tanto de conhecimento, como de condições de vida, de trabalho, inclusive de alimentação. Né? Então, qual é o professor? Aquele que compreende que o papel dele não é o autoritário, mas é uma autoridade. O professor é autoridade, gente. É aquele que se formou para ensinar, aquele que se formou para formar outros, né? Aquele que se formou para possibilitar o planejamento, a organização de um currículo, uma metodologia para inserir outros seres humanos no mundo letrado, no mundo da cultura, tá? E que compreenda que o que leva o indivíduo a se desenvolver é o acesso ao conhecimento, né? Então, a gente precisa ensinar, a gente precisa propiciar a aprendizagem para que o indivíduo, né, se desenvolva. Então, para finalizar, para a gente ter espaço para as perguntas, aqui, né, só colocando que o interesse, né, da elite, que é representada pelo governo, porque o governo é o representante da burguesia e da elite, é tentar ficar manipulando, né? Professor para professor manipular aluno. Por quê? Porque tentam transmitir uma determinada concepção teórica, que nesse momento é a que está presente na BNCC, que é a Pedagogia das Competências e Habilidades. Né? E é totalmente o contrário do que nós defendemos. Porque não só porque fica em códigos, né, de competências e habilidades, mas o que é competência? Né? É desenvolver determinado comportamento no indivíduo, determinado domínio de uma certa atividade que tem função imediata, né? E não desenvolver o pensamento, desenvolver a articulação, né, do pensamento crítico, a compreensão das questões de forma mais ampla, mais universal, né? Então, a nossa crítica à BNCC inicia por aí, mas não fica só nessa. E para encerrar, gente, eu coloco aqui que nós defendemos, então, que dentro de um currículo, a gente não trabalhe só o conteúdo específico, mas que o conteúdo específico é importante. É importante eu trabalhar os sistemas de medidas na matemática, é importante eu trabalhar o sistema de numeração decimal na matemática, é importante eu trabalhar operações matemáticas, expressões, geometria, né? Tecnologias da informação. É importante eu trabalhar a questão da cartografia, a questão da localização, a questão das mudanças culturais que ocorreram na nossa geografia, né? Inclusive, isso nos leva a entender um pouco mais o problema do meio ambiente. É importante a gente trabalhar dentro das ciências da natureza, dentro da biologia, como que o ser humano, né, se formou, como que o ser humano vive, o que é importante, né, em termos de sobrevivência para a nossa espécie, como a gente se desenvolveu enquanto espécie nesse planeta, né? A questão de saúde, a questão da importância do sistema solar e tudo mais que nos envolve. E junto com isso, o que diferencia a pedagogia histórico-crítica da pedagogia tradicional? É trabalhar uma formação humana e política. Né? Então, o conteúdo específico, ou a formação específica, vamos colocar aqui, são os conteúdos das disciplinas, não devem ser trabalhados de forma estanque. Elas devem ser trabalhadas a partir de uma concepção que eu domine, que eu compreenda, que eu conheça e que eu defenda. Imagina enfiar um professor lá, você vai trabalhar pedagogia histórico-crítica. Se ele não entende, se ele não domina, se ele não conhece, né? Então, a concepção teórica da pedagogia histórico-crítica, além de ser uma concepção de mundo, de sociedade, de formação humana, ela também é uma concepção de você pensar a escola, o que aquele conteúdo vai fazer de diferente na vida daquele indivíduo, né? É pensar metodologicamente a forma de ensinar, desde a criança pequena até o adulto. Então, envolve-se
uma gama muito grande de questões, por isso não é uma só pessoa que responde a tudo, né? Por isso que hoje a gente tem um grupo coletivo produzindo no Brasil em diferentes áreas. Nós temos um grupo produzindo na área do ensino fundamental, educação infantil, educação especial, educação no campo, a questão da EJA, né? A questão do ensino médio, a questão das diferentes disciplinas. Então, é uma produção coletiva e que todos que estão aqui estudando, com certeza, já devem saber que estão convidados a continuar contribuindo nessa produção, né? No sentido de articular lá dentro da escola que já está trabalhando, no sentido de articular lá no curso que está fazendo, mas que não vemos outra forma de avançar enquanto classe trabalhadora que não seja levar para a escola pública, que é frequentada em sua maioria pela classe trabalhadora, um currículo com conhecimentos desenvolvidos, com conhecimentos elaborados, com conhecimentos enriquecidos pela própria produção da humanidade, né? E que é isso que vai possibilitar que essa classe trabalhadora se entenda enquanto classe trabalhadora, enquanto classe explorada, e que ela precisa se organizar coletivamente para buscar uma transformação, já que a maioria do nosso planeta, quem forma é a classe trabalhadora. E ela só não consegue avançar nessa mudança porque não consegue entender o seu papel, não tem consciência de classe, não tem conhecimento e nem consciência de classe, né? E o nosso trabalho está aí. Esse dia eu estava pensando, às vezes a pessoa fala assim, mas você acredita nisso que você está falando? Eu falei assim, se eu não fizer isso, se eu não acreditar nisso, se eu não tiver essa utopia que me mantenha, né, defendendo, esclarecendo, né, debatendo sobre a importância da escola pública, sobre a importância da universidade pública, sobre a importância do nosso trabalho enquanto professores nas escolas, das nossas pesquisas, das nossas práticas pedagógicas, eu vou virar o quê? Um robozinho, repetindo então o que está na BNCC. Então a professora Júlia agora vai dar curso de como a gente vai trabalhar a BNCC, então não tem nada para fazer. Não existe possibilidade de transformação. O mundo é esse que está aí mesmo, tá? A burguesia, a elite e a classe trabalhadora. Não existe possibilidade de transformação radical dessa sociedade. Vai ser sempre assim, classe dominante e classe dominada. Então, se vai ser sempre assim, não vou perder meu tempo falando para vocês de pedagogia histórico-crítica, de materialismo histórico-dialético, de revolução, de distribuição igual do conhecimento que é produzido, de tudo que é produzido, né? E vamos trabalhar, então, como o governo está mandando. Vamos trabalhar BNCC do jeito que está aí, vamos trabalhar a formação de professores do jeito que está aí. Vou começar a fazer curso, né? Como trabalhar a BNCC em sala de aula, como trabalhar a BNCC no curso de pedagogia, como trabalhar a BNCC no curso de biologia. Seria mais fácil, né? Porque tem um monte de material disponível na internet, no site do MEC, no site das secretarias estaduais. Mas eu acredito na possibilidade de que em algum momento da nossa história a classe trabalhadora vai tomar o poder, sim. E que não é uma coisa que vai acontecer em um dia, 2 dias, 3 dias. Assim como o feudalismo não durou poucos dias, o capitalismo também não vai durar poucos dias. Mas ele também foi criado pela humanidade e ele também pode ser transformado em outro sistema pela própria humanidade. E a gente defende, se for para transformar essa sociedade, que se transforme numa sociedade que possibilite o acesso a todos, de tudo que é produzido nela. De saúde, de educação, de alimentação, de segurança, de condição humana de existência, né? Por que eu vou defender outra, né? Então, é isso, né? Então, a sociedade não nasceu capitalista e com certeza não vai terminar capitalista. E a nossa luta, o nosso debate, as nossas explanações são no sentido de mostrar que é possível, sim, construir uma outra sociedade e que isso está na mão da classe trabalhadora, que tem que buscar derrubar a burguesia, né, mundialmente, não adianta só num país também, e que é possível isso com a contribuição também da escola, no sentido da escola trabalhar o conhecimento mais elaborado. Porque sem dominar o conhecimento existente, as condições de que o planeta está, a situação de poder, os conteúdos mesmo, a gente não consegue nem dar um passo para fora de casa, muitas vezes, né? Então, o conhecimento, ele é libertador,
O conhecimento é revolucionário, o conhecimento é fundamental para que a gente realmente comece a pensar numa organização mais coletiva da classe trabalhadora, não dividida em grupos como nós estamos, né? Mas numa luta coletiva, ampla e universal, tá bom? Fico aberta para as perguntas agora, então, e agradeço mais uma vez o convite do professor Fred. Então, em relação ao que o Marden, desculpa, Marden, primeiro obrigado, né, que honra, né, vocês aí lendo os livros e pegando parte dos livros para conversar com a gente, e espero estar, né, contribuindo aí então, nos estudos e vamos ver o que eu consigo ir elaborando com vocês agora para ir ampliando essa compreensão do que está na escrita. Então, aqui quando na página 202 eu coloquei essa parte, na verdade eu estava primeiro trazendo toda uma explicação para a gente pensar a importância das disciplinas. E quando a gente cai no campo do currículo, as pessoas só começam com aquela discussão. Mas a pedagogia histórica que tem interdisciplinar, né? Não, tem que ter interdisciplinar. Se não for interdisciplinar, é tradicional. E começa aquela coisa toda esvaziada de novo, de não dominar com profundidade o que significa o interdisciplinar, né? Porque o interdisciplinar, se a gente for buscar a raiz do pensamento interdisciplinar, para pensar currículo, para pensar articulação das disciplinas, ele está enraizado na escola nova, ele está enraizado no construtivismo, ele está enraizado num pensamento que, mais uma vez, coloca o foco só no como ensinar, sem levar em consideração o que ensinar, que são os conteúdos, né? E como o professor Saviani sempre disse, sempre escreveu e também sempre disse nas suas palestras, conteúdo e forma têm que estar articulados, né? Então, para a gente ensinar, a gente tem que dominar com profundidade o conteúdo. Se a gente não domina com profundidade o conteúdo, eu posso usar todas as melhores tecnologias, né, digitais e da informação para tentar ensinar que eu não vou ensinar, né? Porque o conhecimento não se transmite por si só, ele precisa justamente de nós, professores, de nós, profissionais, mediando, articulando e tudo mais. Então, quando as pessoas começam a perguntar essa questão se o currículo é interdisciplinar, se é disciplinar, se é pluridisciplinar, se é multidisciplinar, eu sempre coloco, né? Até esse momento histórico, as experiências que a gente teve nos mostraram que é importante continuar aprofundando os conteúdos das disciplinas, né? E até esse momento histórico, a gente percebeu que quando tentou se fazer um trabalho articulando as disciplinas, a gente acabou mais esvaziando as disciplinas, né, forçando a barra entre a articulação delas, do que aprofundando os conteúdos que são importantes em cada uma. Claro que nós também estamos dentro de uma lógica totalmente capitalista, que reproduz a indústria, reproduz a empresa dentro da escola. Então, a própria divisão em caixinhas do formato que os horários estão, a carga horária que cada disciplina tem, também impossibilita mais articulações, né? Mas, assim, simplesmente falar, não, o disciplinar não é bom, não serve, vamos pegar o interdisciplinar, não resolve nossos problemas de transmissão dos conteúdos, de mediação desses conteúdos, então, né? Como eu sempre falo, o que a gente conseguir articular das disciplinas dentro da educação infantil, no ensino fundamental, nos anos finais do ensino médio, são professores diferentes, é mais complexo ainda, mas quando eu consigo articular isso, eu já estou tentando, de algum modo, trabalhar numa perspectiva dialética, que é mostrar assim, quando eu trabalho a questão das medidas de tempo, né? Lá na matemática, vou trabalhar a questão do dia, da noite, as horas, né? Depois meio-dia, meia-noite, enfim, todo esse sistema de compreensão de como que funciona o tempo, como que o ser humano foi compreendendo e criando, né, uma representação para esse tempo que nós vivemos, né, para essa a contagem mesmo, né, das horas e dos dias e dos anos. Então,
Isso, de algum modo, eu consigo articular lá dentro das ciências da natureza, né? Quando eu trabalho os pontos cardeais, os pontos colaterais. Vou trabalhar isso lá na geografia também. Então, alguns conteúdos, eles se articulam nas diferentes disciplinas, porém, cada um com foco, né? Qual que é o foco da matemática? É trabalhar mais a questão de medidas mesmo, né? De compreensão mais matemática mesmo, dessas medidas de tempo, de dia e noite, de hora, de formação do mês, do ano, e né? Nas ciências naturais, vai trabalhar mais a questão de como, né? Esses elementos da natureza sendo compreendidos pelo ser humano, a gente consegue ir entendendo melhor a questão da passagem do tempo, da organização do tempo. Então, o movimento da Terra em torno dela mesmo, o movimento da Terra com a Lua enquanto satélite natural ao redor do Sol, a formação das estações, a formação das fases da Lua. Então, o foco das ciências é diferente da matemática, mas são conteúdos que se articulam. E aí, na geografia, vou trabalhar a questão de como me localizar, e de tudo mais que se trabalha lá. Organização de espaços, organização a partir, né, da própria ação do Sol e de tudo mais. Então, são disciplinas que, em alguns momentos, eu posso articular no meu planejamento, mas que têm objetos diferentes de aprofundamento. Então, quando a gente deixa isso de lado e acaba só tentando juntar as disciplinas por juntar, eu deixo de aprofundar o objeto de cada uma. E com isso, eu não aprofundo. Eu não aprofundo teoricamente o significado, a compreensão daquele conteúdo enquanto representante daquela disciplina e enquanto produção de conhecimento da humanidade, né? Daí, desdobraria de um monte de coisa. Os professores, né, não têm formação para conseguir articular isso, ou não tem como exigir que o matemático tenha o mesmo domínio que o geógrafo e tudo mais. Isso porque nossa sociedade está organizada assim. Quem sabe, num outro modelo social, a gente consiga trabalhar de forma diferente a própria formação de professores, né? A própria organização da carga horária das disciplinas na escola, tudo pode ser diferente. A gente, às vezes, fica tentando adaptar as coisas dentro da lógica que está posta. A lógica que está posta é uma lógica capitalista, é uma lógica fabril, né? Dividir as disciplinas, dividir os conhecimentos, dividir a carga horária, dividir a formação, mas mesmo em outro modelo social, a gente não conseguiria que um professor só trabalhasse todas as disciplinas com tanta profundidade. A gente não conseguiria que um professor só conseguisse articular todos os conhecimentos de todas as disciplinas, porque algumas não se articulam. Algumas, em algum momento, se articulam, em outros momentos, não, né? Então, essa compreensão de que, até esse momento histórico, ainda a melhor forma da gente encaminhar as nossas questões, e inclusive envolvendo até a nossa própria estrutura aí, né, das escolas, é a disciplinar. Não é que seja a última definição. É até esse momento histórico e da maneira que a gente está. Ainda é melhor que o pluri, que o multi, que o interdisciplinar, né? Que traz essa lógica de juntar as disciplinas e acabar se perdendo os conteúdos, se perdendo as questões mais objetivas mesmo do conhecimento. Tá? Em relação à segunda questão, quando a Débora ela fez uma pesquisa sobre a questão do ensino médio, ela trabalha, né, ela é professora no ensino médio e é pedagoga também numa escola estadual atendendo o ensino médio. E aí ela foi, né, acompanhando como estava sendo organizadas as coisas nas escolas, o que eles tinham recebido e o que nós defendemos enquanto pedagogia histórica crítica, né? Sabe que o ensino médio, dentro de uma perspectiva da história crítica, seria um ensino politécnico, né? Seria um ensino onde deveria se começar a proporcionar a relação teoria e prática de forma mais prática mesmo, né? Então, trabalhar mais com laboratórios, trabalhar mais com a produção realmente, a partir daquilo que está se aprendendo e que se aprendeu até o momento, enquanto o registro teórico que a gente foi fazendo, né? A teoria é o registro da prática. Então, o que durante a história das nossas reformas curriculares para o ensino médio a gente percebeu?
foram se criando vários formatos de ensino médio. Há o ensino médio politécnico, há o ensino médio integrado, há o ensino médio profissionalizante, há o ensino médio não sei o quê. Nenhum deles representa o que nós defendemos enquanto pedagogia histórico-crítica. Porque o que nós defendemos enquanto pedagogia histórico-crítica? Que além de ele continuar aprofundando os conteúdos teóricos, ele comece já a fazer experiências, né, com esse conhecimento. Como existe, de algum modo, em alguns cursos profissionalizantes, porém, no curso profissionalizante, ele acaba sendo esvaziado de fundamentos, né? Acaba o foco ficando só na questão técnica, e acaba se tirando tempo, né, a carga horária e disciplinas que ajudem esse jovem, que, seguindo uma lógica de idade, eles seriam os jovens que estariam no ensino médio, né, a partir dos 15 anos, 14, 15 anos. Então, acaba ficando só no técnico pelo técnico, né, sem fundamentos da educação, sem continuar trabalhando essa questão do pensamento crítico, da compreensão da sociedade, das relações políticas e tudo mais. Então, a lógica das competências, ela segue esse caminho que, de algum modo, foi feito lá na 5692, né, na década de 70, que trazer um cunho estritamente técnico, não só para o ensino médio, agora para toda a educação básica, e junto com isso, ainda se reformou o ensino médio. Eu não sei se vocês tiveram algum estudo, alguma leitura sobre a reforma do ensino médio. Aí eu acompanhei um pouco mais, até porque daí, né, acompanhando, orientando nessa área. Mas, assim, é um desmonte total do ensino médio. Então, diminuir carga horária de disciplinas, diminuir a questão de carga horária destinada a disciplinas como sociologia, arte, educação física e filosofia. O obrigatório é língua portuguesa e matemática. Tipo assim, é claro que a gente sabe que no primeiro momento ninguém vai eliminar as outras disciplinas, mas assim, tá aprovado que legalmente você pode ofertar só língua portuguesa e matemática, que é a disciplina obrigatória. O resto você vai organizando como que você vai distribuindo o seu tempo, né? E o foco em tentar fazer com que o aluno aproveite o máximo possível experiências da sua vida, através dos projetos de vida, a questão dos itinerários formativos. Então, assim, a BNCC e a reforma do ensino médio, elas vieram com uma lógica total de desmonte do ensino médio para a classe trabalhadora. A gente sabe que a escola privada, a gente sabe que escolas, né, mais organizadas não vão esvaziar o seu currículo e não vão seguir essa lógica de ficar só em cima das experiências dos alunos, do projeto de vida dos alunos e dos itinerários formativos, né? Mas a escola pública, que muitas vezes é obrigada a seguir algumas questões, se os professores da escola não tiverem uma formação que se contrapõe a isso, o jovem vai perder muito. E perdendo muito, ele perde conhecimento, ele perde conteúdo, ele perde formação específica e formação política, e muitas vezes esse jovem não adentrará na universidade, que é essa a intenção, né? Não tem condição de passar no vestibular, que já é bem seletivo e meritocrático, não tem condição de passar no Enem, tirar uma boa nota no Enem, porque, né, um conteúdo, um currículo, né, para o ensino médio, que se foque mais em questões do cotidiano e interesses dos jovens para aquele momento, vai acabar propiciando que a classe trabalhadora diminua cada vez mais a sua participação na universidade, principalmente na universidade pública, que é mais seletiva, né, pelo pouco número de vagas que tem. Talvez aqueles que queiram continuem a partir de cursos à distância, a partir de cursos em universidades privadas, que também acabam sendo cursos mais curtos, mas é um desmonte, né? Assim, o filho e a filha da classe trabalhadora adentrando no ensino médio, que esteja passando por essa reforma e que atenda essa reforma, ele vai sair assim nem um profissional bem formado, né? Vai ser um analfabeto funcional, basicamente, né? E o papel da pedagogia histórico-crítica, Marlene, está justamente no sentido de denunciar isso, né? Essa reforma do ensino médio não é
não é interessante, porque a propaganda está toda, né? Tá claro na nossa cabeça que é um desmonte total, né? Mas as pessoas veem a propaganda na TV e começam a achar bacana. O indivíduo vai ter liberdade de escolher um projeto para fazer, ou um itinerário que ele quer fazer, vai fazer lá uma formação técnica profissional que vai ajudar, né? É um desmonte, gente, é um desmonte, né? E não só porque a gente já leu, já conheceu e já viu como está organizada essa reforma e a BNCC, a gente sabe qual é a intenção, né? Qual é a intenção da classe dominante? Qual é a intenção da elite? Não é emancipar a classe trabalhadora, é continuar colocando ela sob seu comando, né? Submissa, oprimida, alienada e seguindo, né, os sinais do jeito que estão postos aí. Então, a pedagogia histórico-crítica denuncia, né, esse esvaziamento de conteúdos científicos de forma articulada, né, formação científica e formação política, esse desmonte do ensino médio, que a nossa defesa é que seja uma formação a partir da politecnia, né, que é essa articulação de conhecimento intelectual e conhecimento manual, e o que nós temos conversado com escolas que estão tentando, né, que estão recebendo algumas orientações para ir realizando algumas reformas, é assim, vocês só vão conseguir resistir se quem na escola tem domínio da pedagogia histórico-crítica e queira fazer alguma coisa a partir da pedagogia histórico-crítica, senão não tem como, né? Então, depende muito de cada equipe de escola e de cada equipe de professores. Então, é mais ou menos por aí o que a gente tem colocado enquanto pedagogia histórico-crítica em relação a BNCC, o ensino médio e assim por diante. Inicialmente, né, não são as únicas questões, mas inicialmente é importante que a classe trabalhadora acesse, né, a cultura socialmente produzida por dois motivos, né? Eu acho que essa é a grande importância da pedagogia histórico-crítica, porque ela não defende que o ser humano não aprenda, ela não defende que o ser humano só aprenda brincando por brincar, ela não defende que o ser humano fique acrítico, ela não defende que o ser humano fique submisso, pelo contrário, o tempo todo, né, os textos do professor Saviani e de quem continua produzindo, contribuindo coletivamente aí com a pedagogia que ele iniciou, é defendendo a escola pública, né? A pedagogia histórico-crítica defende a escola pública. Na verdade, assim, a grande defesa da pedagogia histórico-crítica é a escola pública. E aí, por aí, coloca, a escola pública não é reprodutora, a escola pública também pode ajudar a transformar, né? O professor da escola pública, que tem, né, essa condição, essa formação teórica, pode contribuir na formação de novos pensamentos críticos. O professor é fundamental dentro de uma sala de aula, né, não é os amigos da escola que vão fazer com que o aluno aprenda mais ou que a escola se desenvolva mais. A formação do professor, um professor formado, habilitado, responsável, comprometido, competente, é fundamental dentro de uma escola. Então, a pedagogia histórica crítica, inicialmente, né, a grande defesa dela é que a classe trabalhadora acesse conhecimentos mais desenvolvidos. E, a partir disso, ela defende a escola pública, que é onde a classe trabalhadora frequenta, né? Defende a escola pública, e quando eu falo escola pública, gente, eu quero que vocês entendam assim, de forma bem genérica, assim, desde a educação infantil até a universidade, que são todos escola, né? Todo espaço onde há professor, onde há ensino e aprendizagem é uma escola. Então, desde a educação infantil até o ensino superior, que a classe trabalhadora acesse conhecimentos mais elaborados. Por quê? Porque, primeiro, ele precisa dominar o que já existe de produção, né, para conseguir pensar numa mudança, e se ele conseguir essa transformação, essa revolução, ele precisa ter o domínio das coisas para conseguir continuar, né, fazendo essa transformação que não é uma coisa de um dia, né? Então, fizemos a revolução, né? Tiramos lá, brincando agora, né, o Bolsonaro do poder, a classe trabalhadora tomou o poder, e daí o que vai fazer? Vai ter que ter um planejamento, vai ter que ter uma organização, vai ter que dominar o que existe, e daí como a gente faz, né, para organizar as escolas, os hospitais e as empresas, vamos estatizar todas. Então,
a classe trabalhadora precisa de domínio teórico, precisa de conhecimento, né, desde de pensar numa revolução, de uma organização, de tomar de poder, até as questões que demandam entender como que está e o que nós vamos poder fazer a partir de agora com esse país, com essa cidade, com esse continente, assim por diante. Então, o conhecimento é fundamental e a pedagogia histórico-política coloca isso. Não dá para se pensar em revolução só com vontade de fazer revolução. Ah, eu sou militante, nananana. Tá, e aí? Quanto que é 2 mais 2? Ah, eu não sei, mas o importante é eu querer a revolução. Não, precisa dominar os conhecimentos para contribuir, inclusive, na conversa com outros colegas, com outras pessoas e fazer a reorganização da sociedade. E para reorganizar a sociedade de um outro modo, nós precisamos dos conhecimentos que começam nas disciplinas e depois vão para essa formação política aí mais ampla. E a outra questão é, a própria professora Lígia Márcia Martins deixa muito mais claro, o nosso desenvolvimento psíquico, Para que a gente se desenvolva de forma mais evoluída, Isso, na verdade, é o que nos diferencia das outras espécies animais, o acesso ao conhecimento mais elaborado, Então, eu acessar um conhecimento mais elaborado na geografia, na química, na física, na matemática, na arte, na educação física, na sociologia, na filosofia, possibilita que eu desenvolva de forma mais aprofundada as minhas funções psicológicas, imaginação, atenção, autocontrole da conduta, vontade, o pensamento, a própria linguagem, Por que hoje nós temos pessoas que não conseguem ler um livro clássico, Ficam lá lendo memes na internet. Por quê? Porque estão acostumadas a essas coisas rasas, essas coisas limitadas. Aí você mostra para ela lá por que o planeta é redondo, se você não, mesmo você mostrando a foto, ela não entende, Aí você tentando explicar cientificamente a posição da Terra, o Sol, por que acontece as fases da Lua, por que acontece dia e noite, aí a pessoa surta, Então, é preciso de muito trabalho com conhecimentos mais conceituais, com conhecimentos mais elaborados, para desenvolver o nosso pensamento teórico, e isso possibilita que a gente compreenda a realidade para além dos memes que estão aí, Então, a questão da contribuição da pedagogia histórico-crítica nesse sentido, de defender os conhecimentos, de defender a escola pública, defender o professor e defender que nós não vamos fazer a revolução sozinhos enquanto escola, mas que o que nós fazemos na escola enquanto formação intelectual e política dos nossos alunos é uma parte bastante importante para começar a se pensar a organização coletiva dos trabalhadores. Da Milena, essa frase do professor Saviani é uma frase clássica, Inclusive, estava nos slides, eu tirei e falei assim, eu já repeti tanto ela que eu não vou colocar hoje, vou deixar que aconteça de eles perguntarem, como você perguntou, E aí, uma outra coisa que eu ia falar, eu já observei vocês falando mais algumas vezes aqui, chão da escola. Para vocês pensarem o que vocês estão chamando de chão da escola, Porque daí eu vou falar para vocês, então, ao chão da universidade, Então, nós estamos trabalhando com conhecimento, desde a educação infantil até a universidade. Para não entender, então, a universidade descolada da escola. Tá? Senão, a impressão que quando vocês colocam o chão da escola, é que, assim, a universidade, então, não interage com as escolas, ou o conhecimento que vocês acessam na universidade, nos grupos de estudos, nas disciplinas, eles não têm nada a ver com o que vocês vão fazer lá na escola, Então, de onde que veio a formação de vocês? Então, assim, me dá uma impressão, não estou fazendo uma crítica, estou tentando esclarecer, tá? Que quando vocês falam o chão da escola, de que aparentemente dá a impressão de que a universidade, ou a pesquisa, ou, enfim, o que nós estamos discutindo, às vezes, nos livros, ou nos artigos, ou nas teses, nas dissertações, estão descolados. Não quer dizer que, em alguns casos, não estejam descolados,
Mas, no caso da pedagogia histórico-crítica, a gente está justamente tentando mostrar que é possível, dentro da escola, trabalhar e com a pedagogia histórico-crítica, que não é difícil, a gente não está mandando jogar nada fora, a gente está pedindo para incorporar aquilo que você já observou que dá certo, que é importante, que você consegue manter, e superando aquilo que você percebe que é tecnicista, escola novice e assim por diante. E que também isso não vai acontecer em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Muitas vezes isso vai acontecer enquanto formação sua, enquanto profissional. O importante é você estar articulado, lendo, estudando, né, com esse compromisso social mesmo, tá? Então, quando o professor Saviani coloca a questão dessa frase, ele está dizendo assim, que escola, então escola, pensando desde a educação infantil até a universidade, tem o compromisso de organizar, né, curricularmente os conteúdos de forma sequencial, de forma, enfim, conforme faixa etária e conforme série, né, o conteúdo para os alunos, produzindo neles, em cada indivíduo singular, aquilo que foi coletivamente produzido pela humanidade. Então, quando eu vou trabalhar matemática, geografia, história, química, física, por que eu estou trabalhando aquilo? Aquilo foi construído pela humanidade, num processo histórico por necessidades, né? Por necessidades, e aí fomos criando conceitos que facilitam que a gente não precisa ficar voltando toda hora na pedra, que a gente já tem as explicações ali a partir dos conceitos, né? Então, os conceitos, eles não são abstratos por ser abstratos, eles são registros de questões que já aconteceram na prática ou acontecem na prática. E aí, como nós somos, né, temos essa condição de desenvolver o pensamento teórico por conceitos, a gente vai trabalhando com esses conceitos. Então, quando eu falo cadeira, o que é uma cadeira? Cadeira, para nós, né, que estamos aí tranquilões, né, conseguimos acessar isso, é um objeto que senta, possivelmente de madeira, blá, blá, blá. Mas, né, para alguém que nunca viu uma cadeira, você falar cadeira não significa nada. Tá? Se você for lá no meio de uma floresta amazônica e falar em celular, talvez, né, não sei se existe, mas deve existir ainda, algumas pessoas que não sabem o que é um telefone celular. Né? Então, assim, o conceito, né, que é o significado das questões sociais, elas têm a ver com necessidades que a gente foi produzindo e aí foi transformando em conceitos que são os conteúdos que nós trabalhamos dentro da escola. Então, dentro da escola, na educação infantil, no ensino fundamental, no ensino médio e na universidade, o que nós colocamos dentro dos currículos, devemos colocar, são questões que coletivamente são importantes para toda a humanidade e que eu vou transmitir para cada indivíduo ali. Né? Não vou explicar para cada um conforme a sua compreensão. Eu vou explicar para cada um a explicação universal. Né? E claro, que cada um tem um jeito de entender o conteúdo, mas a interpretação tem que ser a mesma. Essa gente entra no relativismo de novo. Então, essa fala do Saviani, eu sempre falo para mim que é uma explicação do que é currículo. Né? Que a gente, para mim, trabalho educativo aqui é o currículo, e que nós vamos selecionar, então, questões culturais que foram produzidas, então, culturalmente pela humanidade e que representam, né, uma universalidade aí para a nossa espécie e que cada um vai adquirir isso, tá? Não sei se consegui ser muito, muito clara, mas é nessa linha, tá, Milena? E, Ana Paula, então, é isso que a gente tem tentado fazer, né, em termos de conversas, debates, formações em relação o que está acontecendo, né? Que as políticas neoliberais, elas não começaram agora, né? É um processo lá da década de 90. Então, lá, depois, né, a gente teve o processo de ditadura, tivemos abertura política, se fomentou o pensamento crítico ali na década de 80, principalmente, e logo no final da década de 80, com o início da década de 90, no século passado, as políticas começaram a ser implementadas no Brasil atendendo interesses neoliberais. Então, recuo no direito dos trabalhadores, né, privatizações,
a importância aí, né, do terceiro setor, que são as organizações sociais, aí, as ONGs, né? E assim, a iniciativa privada é muito presente dentro do setor público. E isso só foi se ampliando, né? É um projeto, né? Eu sempre falo nas minhas conversas, assim, de quando está falando lá sobre projeto maior, falo assim, existe um projeto, né, de nação a partir do pensamento neoliberal que não parou na época do Lula e da Dilma, teve continuidade, né? E aí, o que acontece? Deu uma amenizada, teve assim, uma maior preocupação com políticas sociais, sim, né? Mas continuou atendendo os interesses da iniciativa privada. E aí, com o Temer, isso né, ficou totalmente claro, e que o Bolsonaro agora a coisa está assim, né, liberada total. Então, qual que é a nossa forma, enquanto pedagogia histórico-crítica, enquanto professores contra-hegemônicos, né? Continuar estudando, esclarecendo nossos colegas, e dentro da escola e dentro da nossa sala, a gente não vai recuar naquilo que a gente está acostumado a fazer. Eu também sempre falo isso para os alunos. Se você já tem uma formação crítica, se você já sabe que você tem que trabalhar o seu conteúdo aprofundando e não minimizando ele, né? Pegando ele lá só com uma competência e explorando só aquilo. Se você já tem uma experiência de trabalho que te mostrou que você precisa, né, caminhar sempre mais, aprofundar sempre mais com seus alunos, você não vai recuar. Você não vai voltar agora e vai falar assim, eu vou seguir essas competências e acabou. Você pode até colocar lá no papel, preencher lá um formulário online, mas na sua sala de aula, né, com as suas turmas ou com sua turma, você vai continuar fazendo aquele trabalho que você já conhece, já domina e já assumiu como compromisso político e social, que é continuar ensinando, que é continuar aprofundando, que é continuar contribuindo com o pensamento crítico, né? Porque também tem uma outra coisa que eu sempre falo, não dá para esperar da Secretaria de Educação Municipal ou estadual ou do governo federal que ele vai colocar a pedagogia histórico-crítica como referencial teórico dos currículos, né? Nós temos até alguns municípios que colocaram, mas que na prática eles não trabalharam. Então está lá bonito no documento, pedagogia histórico-crítico é o referencial teórico do nosso currículo, né? Ser humano, emancipado, Vygotsky, né? Passa do nível da zona proximal para o desenvolvimento real, mas daí está lá uma prática pautada nas competências. Então, tenho falado isso bastante, até quero produzir alguma coisa nesse sentido, sobre a importância da formação dos professores, né? E que muitas vezes essa formação não vai ser só no curso de licenciatura, vai ser na formação continuada também, que ele vai ter pós se formar na universidade, pós sair da universidade. Porque se o professor tem o domínio teórico da pedagogia histórico-crítica ou de outra pedagogia que ele considere revolucionária, ele não vai retroagir e começar a trabalhar conforme a lógica tecnicista e gerencialista, né, da pedagogia das competências. Então, tem muito a ver com a formação de professores. E a gente tem tentado fazer isso na medida do possível, né, nos cursos de formação, nos cursos nos projetos de extensão, nos artigos que a gente tem publicado, né, que estão aí livres para ser acessados na internet, alguns livros. Então, é o processo de formação. A burguesia, a elite, ela está sempre trabalhando com o nosso processo de formação, né? E nós também, enquanto pedagogia histórico-crítica, temos que continuar trabalhando com o nosso processo de formação. Então, quando a pessoa fala assim, mas não tem outro caminho, fala, não tem outro caminho aqui, ó. Como que a pedagogia histórico-crítica coloca quem trabalhar na educação infantil, na geografia, na história, na matemática. Já tem muito material também produzido das diferentes disciplinas, né? Educação especial e educação infantil tem muita coisa. Quando a gente fala do ensino médio, também tem muita coisa. Só que nós também sabemos que não é uma coisa simples, né, gente? Eu trabalhei muito tempo como professora nos anos iniciais, depois eu fui pedagoga no ensino médio, trabalhei um pouco com o ensino médio também, até que eu entrei na universidade, como professora na universidade.
Eu sei que nos falta autonomia muitas vezes na escola, né, na educação básica, sei que nos falta autonomia muitas vezes para fazer alguns encaminhamentos, né, gerais, mas na minha sala de aula eu continuo trabalhando da maneira que eu acredito, né? Eu não vou esvaziar o currículo do meu aluno, não vou esvaziar a formação dele, eu vou continuar aprofundando. Boto o código das competências, onde tem que colocar, e continuo aprofundando meus conteúdos com meus alunos, né? Isso não vai prejudicar eles, pelo contrário, né? Vai possibilitar que eles, apesar de tudo, continuem ainda acessando algo mais elaborado. Acho que seria isso.